Sejam muito bem-vindos ao FNXcast. Esse é mais um episódio diretamente da FEICOM 2026. E hoje eu tô com uma pessoa aqui, uma pessoa muito importante para o segmento do Matecom. Eu tô com o seu Pedro, fundador da Pepa Distribuidora. Uma salva de palmas para ele aqui. E ao lado dele temos também a Mari, a gerente geral lá da empresa. Seja muito bem-vinda, Mari. Uma salva de palmas para a Mari também. Pessoal, muito obrigado por terem topado aí esse bate-papo. Obrigado mesmo, viu? Obrigada também. Seu Pedro, acho que antes da gente falar um pouco de negócios, para quem ainda não te conhece, quem é o senhor Pedro? De onde veio? Conta um pouquinho da sua história para nós. O meu nome é Pedro, né, mais conhecido como Pepa. Eu comecei numa loja de material de construção. Eu tinha 16 anos. Eu fui até essa loja e pedi uma oportunidade e eu ganhei essa oportunidade como limpador de pátio dessa empresa. Mas o meu desejo era estar lá no balcão atendendo, mas como eu era o limpador de pátio ainda, né? Na primeira oportunidade que eu tive de entrar dentro da loja, eu entrei lá e já fui querendo atender clientes. E ali já comecei, tirei o primeiro pedido. E logo em seguida me contrataram então para ser um balconista dessa loja. Trabalhei nessa loja em torno de 9 anos e eu resolvi abrir o meu próprio negócio. Ou seja, queria trabalhar como representante. Não entendia nada do assunto, não tinha noção nenhuma de como que era, mas quis trabalhar. Trabalhei numa empresa durante 3 anos. O catálogo deles não tinha e a pasta de preço era uma folha A4. Tinha alguns produtos só e ali eu consegui um desafio no sul de Santa Catarina, mostrar os produtos que era material elétrico, fios e cabos, disjuntores e lâmpadas. Ali eu comecei então a minha primeira experiência como representante. E deu certo. Toda semana vinha um caminhão baú desses 3/4, com muita mercadoria, praticamente cheio. E dessa mesma empresa, eu comecei a comprar alguns rolos de fios e cabos para mim mesmo. Eu fazia o pedido para o cliente, ali mesmo eu tirava alguns pedidos para mim e guardava esse material. A minha casa era muito pequena, debaixo da cama, dentro do roupeiro, aonde eu tinha a oportunidade de poder guardar para poder abrir o meu próprio negócio, que era o meu sonho. Ô, seu Pedro, me gerou curiosidade. Hoje eu vejo que as pessoas, os mais jovens, a gente espera muito o reconhecimento para depois fazer uma determinada atividade. E eu achei fantástico ali a história que você comentou, que você entrou para cuidar do pátio e aí foi lá, se intrometeu ali no balcão, acabou fazendo uma venda. Isso. E eu achei fantástico isso. Conta como é que foi a primeira venda, né? Acho que a primeira venda a gente nunca esquece. A primeira venda realmente eu nunca esqueço. Tem o tubo de esgoto de 100 milímetros, né, que eu fui tirar o meu primeiro pedido e o preço desse tubo era por metro. Eu coloquei uma barra de tubo de 100 e cobrei o preço de 1 metro, porque o preço era por metro. E foi entregue uma barra pelo preço de 1 metro. Então, ali surgiu uma grande situação com o meu gerente, porque eu vendi 6 metros, né, e dei 5 metros para o cliente e cobrei só 1 metro. Já começou bem, né, seu Pedro? Comecei muito bem. Então, esse primeiro pedido eu nunca esqueci, né? Até hoje ficou marcado. Mas depois eu desenvolvi, fui aprendendo, ele foi me dando muita força também, né? O gerente da empresa me ajudou bastante e ali eu consegui o desempenho de poder crescer nessa empresa. E inclusive com 5 anos de empresa, eu passei a ser o gerente da empresa, dessa mesma loja de Matecom. Eu passei a ser o gerente mais 5 anos, para depois
e para representada de fios e cabos, como já comentei. Legal. Seu Pedro, e qual que é o aprendizado? O senhor entrou bem jovem nessa loja, cresceu, se tornou gerente. Qual foi o aprendizado que o senhor teve nessa loja que até hoje o senhor carrega? O aprendizado é que ali tinha muitos itens, né? E o aprendizado que eu tinha era de conhecer bastante os itens que tinha ali. Eu tive o aprendizado que se eu abrisse algo para mim futuramente, eu ia já levar a experiência, né? A experiência que eu peguei ali dentro daquela empresa. Então esse foi o meu aprendizado legal que eu achei que foi um dos melhores. Uma venda consultiva, né? Uma venda consultiva. Entender o produto para entregar o melhor para o cliente, assim. Tanto que o Pepa hoje ainda comenta sobre isso internamente, os nossos vendedores entenderem o produto que está vendendo. Então, provavelmente isso já começou lá dentro da loja. Ô, seu Pedro, a gente vai daqui a pouco voltar na história da empresa, mas uma curiosidade que surgiu, eu também comecei na área de vendas e quando a gente é vendedor, a gente tem aquela vontade do desafio, de alcançar a meta, de conquistar um cliente, de manter um cliente. E quando a empresa vai crescendo, a gente precisa pensar em vendas, mas a gente precisa pensar um pouco mais de gestão, estratégia, aí tem que cuidar de logística, financeiro, compras, fiscal, começa a crescer e vai diminuindo o tempo que a gente tem relacionado a vendas. E eu acho que todo bom vendedor, ele tem aquele negócio de querer entregar mais resultado. E como que é para o senhor, desde do dia que o senhor foi lá para o balcão da loja até hoje, o que significa vendas para o senhor? Vendas para mim é você sempre está querendo mais, né? É buscar pessoas para você poder acreditar nessas pessoas e gerar vendas através dessas pessoas junto com você, acreditar em pessoas, puxar pessoas para o seu lado. E a venda, quando a gente faz uma venda do produto que você mais vende, né? Que você bate uma venda com um valor legal, né? A gente vai criando cada vez mais experiência nessa parte, né? É satisfatório, né? Satisfatório. Isso que o senhor comentou, eu falo muito pro meu time, porque acho que todos os meus líderes lá da empresa, eles foram formados lá dentro. Um ou outro que acabou vindo de fora, já era de mercado. E quando a gente trabalha como vendedor, o resultado é individual, depende do nosso esforço. E aí quando a gente vai se tornar um gestor, seja da área de vendas ou qualquer uma outra, o nosso resultado é o resultado do time, né? Exatamente. E isso que o senhor comentou é fantástico, porque ao mesmo tempo que o vendedor ele é um lobo solitário, sai com a pasta, vai, vende, volta. E aí quando a gente tem um time, a gente precisa vender a ideia para essas pessoas, precisa motivar, precisa preparar todo o terreno, né? Isso é muito legal. E, seu Pedro, da época de loja, depois para representação, o senhor ficou 3 anos, né? Que o senhor comentou. Sim, 3 e aí, anos. o que te motivou comprou um pouquinho de material a mais, mas o que te motivou a falar assim, pô, agora eu vou ter uma empresa mesmo? Motivou, porque quando eu era muito jovem mesmo, adolescente, eu sempre gostava de criar na minha própria casa um escritório para mim. E naquele tempo eu já pensava, quando eu ser um adulto, eu quero ter o meu próprio negócio, né? Então ali eu sempre, de vez em quando, lembrava sobre essa situação. Então lá na frente, quando surgiu, depois que como eu estava trabalhando como representante, começou a voltar aquelas ideias, né, anteriores. Eu quero trabalhar, quero abrir meu próprio negócio. Foi aonde que surgiu essa ideia e eu acreditei e fui guardando material, como já falei, né? E com poucos rolos de fios e cabos, eu acreditei, abri meu próprio negócio. Os meus clientes que eu vendia da pasta anterior, eles também acreditaram em mim, né? Mesmo com pouco material, eles acreditaram em mim e foi aonde que começou a surgir realmente e foi crescendo a empresa devagar, né? Com escadinha, subindo cada degrau, né? Foi crescendo a empresa pouco a pouco. E antes do podcast a gente estava conversando ali fora, vocês foram para acho que um segundo galpão, um galpão maior agora, né? E eu acho fantástico essas histórias, porque a gente vê uma estrutura, vê tudo pronto, vê tudo bonito e não sabe
o quanto foi desafiador, né? Sim. Então ouvir essas histórias é muito legal. Meu pai começou a empresa da mesma forma que o senhor, comprando para revender e coloca no carro e vai empreendendo e vai vende com aquele dinheiro, compra um pouquinho mais de material. E acho muito legal quando a gente tem a essência do fundador por trás. Porque hoje a sua empresa é bem sucedida, tem feito uma expansão, mas a gente vê que não perde os valores do seu Pedro, né? A gente está falando sobre cultura e é muito legal ver como isso reflete na empresa. Porque muitas pessoas querem ter uma cultura legal na empresa, mas que não é aquilo que a pessoa vive, não é aquilo que ela, não é o espelho da pessoa, né? Então hoje eu não conhecia anteriormente, conhecia ali um pouco antes do podcast, e eu vejo que a empresa ela é o reflexo do dono. Igual a gente está falando de resultado do time, quando o líder é o resultado do time, a empresa é o reflexo do dono, né? E Mari, você que fazem 10 anos que você chegou lá, o que você assim vê que é o grande segredo da Pepa? É como a gente comentou anteriormente também, a gente fala muito sobre lá dentro, sobre essa questão de organização, uma transparência, entregar valor, cuidar de pessoas. Então a gente cada vez mais vem conversando sobre isso, como falando, a cultura ser a essência realmente do dono, o que a gente quer passar também para os clientes. Então a gente trabalha muito isso, porque uma cultura forte, a gente consegue também, né, alinhar melhor ali a equipe e tudo mais. Então a gente sempre trabalhou desta forma, assim, cada vez mais, uma mudança estrutural que teve agora, a gente sempre volta, né, à nossa cultura, vamos, né, cuidar das pessoas, alinhar, porque faz totalmente diferença no nosso dia a dia. E a essência do Pedro ali, ele estar presente, trazendo esse cuidado conosco, como funcionários, isso faz total diferença, assim, no nosso dia a dia. E o Pedro é sempre tranquilo assim, ou às vezes ele puxa a orelha, é mais bravo? Como que é no dia a dia lá na Uma empresa? pessoa bem tranquila, uma pessoa bem respeitosa, cobra quando tem que cobrar, então faz parte, né? A gente precisa disso, mas nunca passa do ponto, sabe cobrar na hora certa. Então esse modelo de gestão, de cobrança certa, do jeito certo, a gente também repassa para a liderança, né? Então isso é bem claro lá pra gente. Vai cascateando, né? Isso, esse tratamento de respeito. Então a gente é profissionais, sabe que precisa entregar, mas essa cultura do cuidado, de pessoas, de saber lidar, de como falar, com certeza vendendo também. Excelente. E qual que é o grande aprendizado que durante esses 10 anos você teve com o Sr. Pedro lá? Um reforço em relação a isso também, mas a questão do trabalho, gosto muito da frase do Jojo que o trabalho devolve, e com certeza realmente faz muito sentido no nosso dia a dia lá. Então, assim, comecei nova, né, com o início de tudo, no cadastro, passei por alguns setores, então com certeza a valorização do trabalho faz sentido nesse crescimento que eu tive lá dentro. Legal. Seu Pedro, e durante a nossa trajetória, às vezes a gente só vai executando, vem as demandas, a gente vai simplesmente absorvendo, vai fazendo, vai na força. O senhor, quando começou a comprar um pouquinho a mais de fio, guardar em casa, embaixo da cama, o senhor já tinha a visão de onde a sua empresa iria chegar? Você já tinha esse sonho, essa chama no seu coração? Sim, eu tinha essa chama no coração, tanto é que eu construí um depósito de 60 metros quadrados, né? É muito pequeno. E ali a gente começou a colocar mercadoria e foi crescendo um pouquinho. Esses 60 metros se tornaram pequenos, construí mais 60, né? Foi para 120, encheu também. E no ano de 2004, né, a gente construiu uma sede de 2.000 metros quadrados. Né? Então a gente ficou ali durante 20 anos, mais ou menos, né? Foi por aí. 20 anos a gente ficou nessa sede e essa vontade de crescer, não perdi ali ainda, tinha essa vontade de crescer, e agora em 2025, meados de novembro, a gente foi para essa nova sede que hoje a gente está, onde a gente está vendo que o nosso crescimento ainda vai ser
bem mais do que hoje a gente está, promete muito mais ainda, com certeza. A gente foi para uma nova sede e está quase achando que está pequena, né, Pedro? Já está achando que está pequena. Já está o tamanho normal hoje para nós, que já está ficando pequeno. Tem uma coisa que eu sempre falo para o meu time, para as pessoas próximas, que é a nossa condição atual, ela não determina onde a gente vai chegar, né? E quando eu escuto esse tipo de história, eu até comentei aqui um pouco mais cedo em outro episódio, que isso renova a ambição. Porque eu vi histórias desafiadoras, você vê que começa pequenininho, trabalha duro, você mantém os valores, a gente falou sobre honestidade, integridade, e isso vai sustentando a empresa. E aí a gente vem, tem uma conversa como essa, volta depois da Feicom, a gente tem mais vontade ainda de correr atrás, de empreender, e é sempre uma dor de cabeça boa, né? A gente mudou para um galpão em 2021, a gente falou, pô, agora a gente não tem nem material para colocar dentro desse galpão. Aí você vai trabalhando, agora o galpão já ficou pequeno, precisa ir para um próximo. E isso é muito satisfatório, né? Muito legal. Boa. E, seu Pedro, como que é a sua rotina hoje, dentro da Pepa? A rotina que você diz... O que o senhor cuida lá? Hoje eu estou praticamente na empresa toda, né? Fico na parte de compras, mas agora nos últimos dias eu e a Mari conversando, a gente resolveu melhor trabalhar mais juntos, né? E tá em toda a área da empresa. Não só em uma área, mas girando todos os setores da empresa, tanto como televendas, financeiro, compras, RH e tudo mais. A gente tô praticamente na empresa toda. Boa. Pego se envolve bastante na gestão, ele estava mais focado no setor de compras e como a gente vem conversando de revisar mesmo todos os setores, assim. Eu acredito que a Pepa ela tá passando num momento de mudança, de renovação, né? A gente vem conversando bastante coisa, assim. Os últimos meses está sendo bem desafiador para a empresa, mas é um negócio que a gente percebe que a gente vai colher muitos bons frutos, assim. Então, é realmente renovação, reorganização. A mudança estrutural foi um ponto bem crucial para essa mudança que a gente gostaria da empresa. Então, tenho certeza que até essa mudança do próprio Pepa na empresa vai mudar bastante a partir de agora, assim. Essa questão de posicionamento dele na empresa. A verdade é que se fosse fácil, qualquer um faria, né? Exatamente. E problema grande só tem quem tem empresa grande. Problema pequeno é quem tem empresa pequena, né? Então esse desafio, acho que no final do dia é o que motiva a gente. A gente é meio maluco. Sempre tá procurando uma dor de cabeça nova. Claro, você tá sempre procurando algo a mais e dá dor de cabeça, né? Legal. E eu não sei se vocês podem contar isso, eu vejo bastante lá nas redes sociais, vocês estão em movimento, nova sede, mas quais são os próximos passos da Pepa? Acho que seria exatamente isso, essa reorganização. Reorganização. Sim, a gente fez uma convenção há pouco tempo, então é algo que a gente fala muito lá dentro agora, é a questão da conexão. Então, voltar realmente o relacionamento, a aproximação, entender o problema do cliente, entender o problema do nosso cliente também interno, para realmente a empresa ela ser renovada, desenvolvida da melhor forma. Isso é muito legal, porque às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito e não escuta o cliente, não escuta quem está do lado, a liderança, os times, e fica muito mais fácil quando a gente constrói junto com as pessoas que estão alinhadas, né? Eu acredito muito que primeiro a gente define com quem a gente vai, e aí depois fica muito mais fácil para ir tomando as decisões e fazendo os caminhos. E fala para mim, o porquê do nome Pepa? Me gerou essa curiosidade. Na empresa? É o seu apelido e o nome da empresa também, né? É que como eu comentei, quando eu trabalhava como representante durante 3 anos, vendendo fios, cabos, disjuntores, lâmpadas, né, todo meu cliente, eu chegava e me apresentava como Pepa, né? Eu sou o Pepa, então aquilo ali, todos os clientes já formaram que o meu nome era Pepa, né? Então ali foi crescendo. E depois que eu abri a minha própria empresa, eu ia no mesmo cliente, nos mesmos clientes que eu vendia quando eu era representante. Então ali gerou a Pepa no geral. Aí então, qual vai ser o nome da empresa? Não tem lógica, né? Vai ser
Pepa. Já ficou formalizado que ia ser Pepa, né? E Pepa, mas o teu apelido surgiu anterior também, né? Como que foi mesmo? Então, o meu apelido surgiu, como eu falei também já, o meu pai tinha um amigo que o nome dele era Pedro e chamava ele de Pepa. Aí meu pai começou a me chamar de Pepa também, né? Começou a chamar de Pepa e ali ficou. Sempre todos, parentes, amigos, né? Tudo gerou ali Pepa. Então, até hoje, ninguém me conhece. Se perguntar pelo Pedro, você não vai saber quem é. Mas perguntar pelo Pepa, todo mundo conhece. Então eu devia ter aberto um podcast diferente. Eu devia ter falado, tô com o seu Pepa, da Pepa Distribuidora aqui, né? Isso aí. Legal. E antes do podcast, o senhor estava contando uma história que eu achei muito engraçada do nome da loja do seu filho. Como que foi mesmo? Então, a loja do meu filho tinha um amigo meu que nós estudávamos juntos, ele me conhecia por Pepa. E ele passou a dar aula de esporte para o meu filho. E começou ali, os amigos dele, ele chamava o meu filho de Pepinha, porque ele me conhecia como Pepa, começou a chamar o nome do meu filho de Pepinha. Daí os próprios amigos dele começaram a chamar de Pepinha. Então já colou esse apelido nele, né? Então depois ele passou a trabalhar comigo na empresa, né? Ele fazia a parte financeira e já era Pepinha e ele abriu o próprio negócio dele. Ele disse: pai, eu não vou ficar contigo não. Assim como você abriu o seu negócio, eu também quero criar o meu. Eu também quero eu quero ser igual você, eu quero abrir meu próprio negócio. Então, quando ele abriu o próprio negócio, qual o nome que nós vamos dar? Não deu outra, né? Pepinha. Que legal. Mas, seu Pedro, e como foi para o senhor um dia que ele te procurou para falar que queria ter um outro negócio e não continuar trabalhando contigo? Então, foi uma coisa que eu jamais esperava, né? Porque ele ia ser o meu braço direito ali na empresa, com certeza. Ele já trabalhava comigo, já fazia bastante, não só o financeiro, ele fazia bastante coisas ali na empresa, como separar mercadoria, embalar, carregar no caminhão. Ele me ajudava no geral ali, né? Então, quando ele falou para mim que ia trabalhar para ele mesmo, para mim foi um choque. Eu não esperava isso, né? Mas com o tempo a gente acabei acostumando. Mas para mim no começo foi bem difícil mesmo. Não, eu imagino, porque meu pai ele sempre deu a opção. Ele falava que a gente tinha a opção de não trabalhar com ele, mas a verdade é que era quase que obrigado. O meu irmão mais velho foi para a empresa de castigo, tava empinando pipa, aí meu pai falou, não, vai ficar de castigo, vou te levar para a empresa. Eu também estava aprontando muito na minha adolescência, fui passar de castigo e a gente está de castigo lá até hoje. E aí teve uma vez que eu comentei com meu pai, falei, pai, eu acho que eu vou fazer um outro negócio aqui, vou fazer alguma coisa diferente. E aí foi um choque muito grande para ele. Aí eu até perguntei para o senhor como você reagiu, porque eu lembro que na época meu pai ele se sentiu até um pouco, pô, mas o que está faltando aqui? O que você precisa? E ele não quis deixar eu fazer isso. O senhor teve uma resistência ou foi tranquilo, apoiou ele? Não, depois eu não tive resistência nenhuma, apoiei ele, ajudei a abrir a loja lá, achar o local correto, né? Melhor para ele, mas eu dei todo o apoio para que ele pudesse abrir, mesmo não sendo da minha vontade, né? E eu dei toda a força para ele poder abrir a loja dele. É legal. E seu Pedro, eu estava comentando antes mesmo do podcast, o senhor não estava aqui. E a gente falou muito sobre cultura, sobre várias coisas, sobre a empresa ser o reflexo do dono, né? E hoje, conhecendo aqui o senhor, conversando um pouco mais, a gente entende o porquê das coisas serem da forma que é. E eu visitei a empresa há um tempo atrás e conversei com a Mari, e aí eu não fui indiscreto, não perguntei para ela o que ela fazia na empresa e tal. E eu falei, pô, acho que ela é filha do dono, acho que ela ou é parente aqui, tem algum vínculo. E aí você vê que quando a gente entende sobre pessoas, quando a gente valoriza quem tá com a gente, as pessoas cuidam do nosso negócio, né? Então é muito bonito ver essa história que vocês vêm construindo de Pepa, de ver de onde vocês começaram
até chegar aqui, isso é muito satisfatório. Bom, espero estar com vocês aí nos próximos passos. E para a gente caminhar aqui para a parte final do podcast, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Se hoje vocês tivessem a oportunidade de levar uma mensagem para todo mundo, qual mensagem seria? A mensagem que eu levaria para quem tem uma empresa, por exemplo, é acreditar em pessoas, né? Se você traz pessoas para dentro da sua empresa, você tem que acreditar e realmente dar toda a oportunidade, chances, oportunidade para que essa pessoa faça um bom trabalho. Porque ali ela consegue se desenvolver e você veja quais pessoas que você pode puxar para cima com você, para poder ajudar na parte onde é supervisor, gerente. Então, a mensagem que eu deixo é acreditar nas pessoas mesmo. Forte isso, hein? Ficou até difícil agora, né, Mari? Eu concordo totalmente com o Pepa, né? A gente vem falando muito da questão de mão de obra, enfim, né? É como nós, como gestão, está sempre conversando sobre isso, né? Mas será que a gente está olhando de certa forma, do jeito certo para as pessoas que a gente tem? A gente está desenvolvendo, a gente está dando oportunidades, a gente está escutando. Então, existe sim muitas pessoas boas no mercado de trabalho, na nossa empresa e em outras também, a gente sabe. Mas é isso, assim, ter esse olhar, escutar, desenvolvê-las, porque a gente pode crescer muito, sim, com ferramentas, com tecnologia, mas eu tenho certeza que não vai ser só a tecnologia que vai fazer o desenvolvimento, mas sim focar nas pessoas, no desenvolvimento delas e acreditar nelas. Cara, excelente. Queria agradecer vocês pela participação. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.